Olá 301, tudo bom com vocês? E as introduções e as narrações, como vocês estão? Estão conseguindo desenvolver bem o texto de vocês? Hoje a gente vai começar a falar sobre um texto narrativo bem específico. Se chama Relatos de Memória. Vocês irão observar que esse gênero conta uma história também. Ele também é uma narrativa. Também tem um narrador, alguém que conta alguma coisa. Só que é algo bastante específico. Quando você pensa em memória, o que vem à sua mente? O que seria uma memória? A memória é uma lembrança, uma recordação, uma sensação passada. É algo que você já viveu e você tem guardado aqui, ó, dentro do seu cérebro. É algo bom ou ruim que você já viveu, que você já experimentou e algo que você quer relembrar. Às vezes você não quer relembrar, mas a memória vem assim mesmo. Não tem problema. A gente usa a memória também na sala de aula para guardar alguns números, para gravar datas de nascimento, para gravar informações sobre os nossos ídolos, sobre os nossos atores preferidos, para guardar em qual turma nós estamos, o nome da nossa professora. Tudo isso é guardado na memória. Mas hoje nós vamos falar de um gênero textual específico, é o relato de memória. E esse gênero pode ser falado, pode ser oral ou pode ser escrito. Mas o que é o gênero relato de memória? O que exatamente eu escrevo nele? Nós contamos coisas que aconteceram no passado. Pode ter sido há 1 hora atrás, pode ter sido há 1 semana atrás. O que importa é que tenha sido no passado. Quando você chega em casa e conta o que aconteceu na sua aula naquele dia, já é um relato de memória. O relato tem como característica a descrição pessoal. É o que você observou, o que você sentiu e deve ser o mais fiel possível ao acontecimento, aos fatos, à realidade. É diferente de uma narrativa ficcional. O relato de memória propõe ser uma narrativa não ficcional, propõe contar um acontecimento, puxar pela sua lembrança, pela sua memória, o que realmente aconteceu e narrar esse fato. Como o relato apresenta fatos reais, não é nada inventado da sua cabeça, então ele tem data, ele tem hora, ele tem personagens específicos, tudo é bem delimitado. Então, não pode ser era uma vez. Era uma vez é muito genérico, tem que ser específico. No relato de memória também, é muito comum se transmitir as sensações, as emoções que você teve na hora do acontecimento, ou quando você viu aquilo acontecer, o que você sentiu, mesmo que não tenha acontecido com você, e você esteja relatando algo que aconteceu com outra pessoa. É possível contar coisas que aconteceram com outra pessoa. Por exemplo, se alguém se acidenta e você chega em casa e conta aquela memória, o fato não aconteceu com você, o fato aconteceu com outra pessoa, mas está localizado na sua memória. Agora, vou dar algumas dicas para você poder escrever um bom relato de memória. A primeira coisa é pensar: o que aconteceu? O que eu vou contar? Qual fato? Quando e onde aconteceu? Especificamente, qual foi o local? Qual foi a data? Quem participou do fato? Você precisa tentar lembrar de todos os personagens, todas as pessoas que participaram do fato. Como você se sentiu ao vivenciar isso? Esse fato que você está trazendo à sua memória e irá relatar. E não esqueça de fazer um belo título para o seu relato. Mas vamos ler um relato para entender melhor? Esse relato é da escritora Tatiana Belinki, uma escritora russa que veio morar no Brasil ainda bem criança. Acompanhem comigo aí no slide. Viajar para o Brasil. Foi o que nos disseram papai e mamãe. Naquele dia, nós íamos viajar para o Brasil.
um país que ficava na América, muito longe, do outro lado do oceano, e que nós íamos navegar até lá num navio transatlântico. Ai, que coisa romântica e empolgante! Papai, de fato, partiu antes de nós para apalpar o terreno. E, finalmente, 3 meses depois, chegou também a hora da nossa partida. Foi nos primeiros dias de outubro de 1929. Eu tinha 10 anos e pouco, meu irmão do meio tinha 7 e o caçulinha 1 ano e 3 meses. E partimos, mamãe e 3 crianças, com um único malão, tipo arca, contendo todos os nossos pertences, que eram bem poucos. Esse, então, é um trechinho no relato da escritora quando ela está vindo para o Brasil, quando ela recebe essa notícia de vinda para o Brasil. Mas vamos exercitar como a gente confirma que esse é um relato de memória? Quais são os trechos que indicam que foi a própria escritora que viveu a história? Ela diz: nós íamos viajar para o Brasil, nós íamos navegar até lá, eu tinha 10 anos. Então, ela sempre utiliza pronomes e verbos em que ela está incluída. Nós e eu. Sempre que utilizamos esses pronomes, quer dizer que a pessoa que está narrando, nós, eu, está participando daquela ação, daquele fato. Como conta fatos reais, o relato geralmente informa as datas em que eles ocorreram. Quando ocorreu a viagem de Tatiana? Ela aconteceu em outubro de 1929. A autora lembra exatamente mês e ano. Bastante tempo atrás, né? No relato, é comum a pessoa transmitir emoções, sensações, como eu já disse, né? Sobre o que ela viveu, o que ela imaginou. Qual foi a sensação da autora sobre a viagem? Lembra quando ela diz que ia viajar num transatlântico? O que ela sentiu? Ela imaginou que seria algo romântico e empolgante. Você já imaginou ou já viajou num transatlântico? Aquele navio bem grandão que vai entre os oceanos. Por isso que ele é transatlântico, sabe? Ele passa pelo oceano. O que você sentiu? O que você sentiu a primeira vez que você andou de avião? Primeira vez que você andou de metrô? A primeira vez que você andou de carro? Será que você consegue imaginar o que você sentiu quando parou de chupar espeta? Quando largou as fraldas? Isso é uma memória muito antiga na cabecinha de vocês. Mas uma memória recente assim, a primeira vez que você conseguiu ler uma frase inteira. A primeira vez que você abriu um livro e leu. Ai, deve ter sido uma sensação incrível. Então, essas são as sensações que você deve tentar transmitir no seu relato de memória. E agora, nós vamos escrever. Vocês irão escrever um relato de memória. Mas não será sobre uma memória qualquer. Como no próximo domingo é Dia das Mães, eu achei pertinente que vocês escolhessem uma memória, um relato de memória que aconteceu entre você e a sua mãe, ou você e a sua avó, ou você e aquela pessoa que você tem como mãe. O que você vai pensar sobre isso? Lembra da nossa listinha? O que aconteceu? Quando aconteceu? Onde ocorreu? Quem participou? E como você se sentiu? Essas 5 coisas não podem faltar no seu relato, ok? Então agora, mãos à obra. Vocês vão ler a nossa listinha quantas vezes forem necessários e pensar nela e escrever o seu relato. Pode ser um parágrafo pequeno, não precisa ser algo muito extenso, mas será algo para compartilharmos com a turma na nossa próxima aula online. Combinado? Então, pense em algo bem especial que aconteceu entre você e sua mãe, ou você e sua avó, ou você e sua mãe do coração. E conta pra gente, tá bom? Eu vou ficar esperando
ansiosa para receber todas essas memórias cheias de emoção que vocês vão trazer para nós. Um beijo e até o nosso próximo encontro.